Castro Alves poder falar disso abertamente em seu tempo era, porque no meu tempo eu como um bandista que eu sou, eu, apesar de pele clara, né, sempre costumo dizer que eu sou negro porque meu país é negro, né? Então, falar sobre Castro Alves é estabelecer um link muito atual do que a gente vive hoje. Eu sempre falo isso em sala de aula para os meus alunos, porque quando a gente vê um poema pronto, né, quando a gente vê Navi Negreiro pronto, a gente não imagina, não dimensiona que para chegar a esse momento e naquela época, vamos fazer essa viagem de esse pulo diacrônico, como isso deveria ser difícil, mal aceito, né, com resistência. E a voz do negro no país formado por negros, né, como a gente costuma dizer, se não fosse o negro, assim como o nativo e também o europeu, nós não seríamos quem somos, né? Então Castro Alves ele tem essa para mim uma bandeira levantada que faz parte do meu trabalho, né? Eu como escritor, eu tenho 14 livros publicados sobre a minha religião, sobre a religião de Umbanda. Dentre esses 14 livros, 4 são livros infantis, porque eu acho que nós precisamos educar as nossas crianças, não só diante do preconceito, e a gente tem muita história para contar sobre preconceito, mas nós vemos isso nas escolas. Hoje em dia, a gente sabe que o Estado é laico, mas, infelizmente, essa laicidade não acontece. E as nossas crianças, principalmente as crianças que eu chamo crianças da axé, crianças das religiões afro-brasileiras, né? Elas sofrem preconceitos na escola porque usam uma guia, porque usam um conto. Então, minha literatura está voltada para isso, e toda vez, e talvez seja Castro Alves o maior representante lírico, porque ele falava do amor e falava da escravidão. Castro Alves se insere dentro do romantismo, na última fase, talvez, do romantismo, quer dizer, o amadurecimento do romantismo, já que as fases anteriores talvez houvesse ainda uma insegurança com relação à estética, né, romântica. Ele está inserido nessa terceira e última fase do romantismo e já pincelando bastante, a gente pode notar isso, né, em seus poemas, pincelando muita coisa já do que viria depois do romantismo, que é o nosso realismo, né? Então, assim, eu acho o Castro Alves um baluarte. Eu acho o Castro Alves, infelizmente, pouco conhecido no nosso Brasil. Talvez Navirio e Negreiro seja o mais conhecido poema, mas há outros belíssimos, belíssimos, belíssimos. Eu escolhi um dos poemas dele que eu acho é, exatamente essa luta pelo lugar de fala do negro. Por que eu falo lugar de fala? Porque no próprio poema se fala que o negro fala. Olha só. É, esse canto do africano, né, na verdade, o título do poema é A Canção do Africano, diz o seguinte: na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro do chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar, corre-lhe em pranto saudade de seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo embalar, e a meia voz lá responde, ao canto e ao filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Mas essa terra é bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. A Isso, a minha todos viagem faz uma coisa bem vivem com você. todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou o seu canto para não acordar com o pranto, o filhinho a sonhar. Eu acho isso lindo demais. Agora é com o Juan Vieira.
Juan Vieira. Olá, Filipinas. Boa tarde a todos. Estão presentes aqui nesse evento em homenagem ao poeta Castro Alves. Todos me ouvem bem? Eu sou Juan Vieira, sou poeta e escritor, falo aqui de Sergipe, Brasil. A primeira vez que eu tive contato com a obra do poeta baiano Castro Alves foi na época do colegial, né, no meu tempo de escola. E eu fiquei maravilhado, né, com os poemas dele, não só os líricos, mas também os poemas sociais, em que ele defendeu seus ideais, né, contra a escravidão. E mais para frente eu ganhei um presente de uma professora de história, que ela sabia que eu gostava de literatura, que eu gostava de escrever, de ler poesia, e ela me presenteou com, né, esse livro aqui, que é uma coleção, né, uma coletânea da editora Saraiva, que tem a primeira parte é o Navio Negreiro, né, alguns poemas que se estendem desde o Navio Negreiro até outros, e tem a segunda parte que já são outras poesias do Castro Alves. Eu preparei aqui um poema, escrevi ontem mesmo, as ideias foram surgindo aos poucos, pesquisa, e eu consegui escrever um poema em homenagem ao poeta Castro Alves e a sua relevância nacional para a poesia brasileira. O título do poema é Ao Poeta dos Escravos. Castro Alves cantou as dores e deu voz aos escravizados. Com maestria e altivez, exaltou os humilhados. Denunciou a dor de um povo que sofreu e não foi respeitado. Fez da poesia a sua arma contra a injustiça e a escravidão. Lutou e defendeu a liberdade. Foi a favor da abolição. Com muita bravura e virtude, tornou-se um símbolo de representação. Narrou as cenas desumanas que ocorreram nos navios negreiros. Com uma linguagem eloquente, denunciou os horrores do cativeiro. Com versos tão políticos quanto poéticos, foi um exímio poeta condoreiro. Mesmo em tão pouco tempo de vida, deixou-nos um rico legado. Cada verso, poema e canto teus, no tempo e memória ficaram marcados. Castro Alves, poeta dos escravos, tua obra e seu nome serão sempre lembrados. Obrigado. Ricardo Oliveira. Boa tarde a todos da Filipinas e a todos que estão presentes nessa homenagem maravilhosa a Castro Alves, que permeou todo o meu processo estudantil. E eu sou poeta, escritor, estou indo para o sétimo livro, né, e escrevi um poema chamado A Poética de Castro Alves, que diz o seguinte. Ó grande poeta do romantismo, que vens à minha mente devanear, tu és poeta dos escravos e, por isso, vem para libertar. Sois sensíveis aos problemas sociais, expressando sua indignação contra as tiranias, e com força denunciou a opressão, porque a sua gente sofria. E eis que sua obra, O Navio Negreiro, é o poema abolicionista que denunciava fortemente a crueldade da escravidão, clamando pela liberdade dos negros. Nisso, os escravos foram escrito quando Castro Alves tinha apenas 17 anos, e sua temática é a escravidão, sendo publicado parcialmente em jornais, recitais, onde teve sua contribuição. Ah, quão doce é as espumas flutuantes, que posso deleitar-me nas obras de amor, nas reflexões sobre a vida, mostrando a versatilidade do próprio poeta
a qual não limita-se à poesia social. Assim, encharco-me de luz a cada leitura que invade minha alma, e vou sendo alimentado por suas visões, tendo meu refúgio em suas palavras. Então permanecerei nele, e ele em mim como chuva, que banha os campos verdejantes e depois revelam-se seu esplendor. Seria a minha poesia e minha homenagem ao grande poeta Castro Alves. Sueli Fonseca, a palavra é sua. Boa tarde, me chamo Sueli Fonseca, moro em Petrolândia, sou baiana, nasci em Paulo Afonso. Sou mais professora do que escritora, e assim, me dá uma honra ver que assim, tem muitos escritores aqui, né, que já escreveram livro. Eu não escrevi nenhuma, estou iniciando agora. É, Se Castro Alves vivesse no tempo atual, seria humanista e lutaria por causas humanitárias, direitos humanos e o bem comum da humanidade. Se a luta Sua luta seria justiça e liberdade, seria ouvida pelos quatro cantos do mundo. Eu escolhi uma poesia, mas o colega Daniel recitou muito bem. E aí a minha homenagem a ele é assim, seria esse relato. Obrigada pela participação. Alisson Alves, sua vez. Olá, pessoal. Boa tarde. Hi, Philippines. Um, Hello, Philippines. Sorry. And, já estou mesclando o português com o inglês. Minha contribuição para Castro Alves, eu trouxe hoje o Poeta dos Escravos. Gente, eu tô tão nervoso. Eu já saí de uma live, outra live agora, e estou quase mesclando as coisas. A nossa homenagem para o Poeta dos Escravos seria o que eu trouxe hoje, é a canção da Africana. Meu nome é Alisson Alves, sou escritor baiano, natural de Sátiro Dias, professor de língua portuguesa, também, além de escritor, e monitor oficineiro de várias oficinas de tanto de letras quanto de língua portuguesa. Eu gostaria de estar contribuindo com a canção do africano, Castro Alves. Eu posso iniciar? Pode. Lá na úmida senzala, sentado na sala estreita, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto, saudades do seu torrão. De um lado uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde, ao canto e ao filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol lá tudo faz em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde o papa ceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com pranto o seu filho a sonhar. O escravo foi então deitar-se, pois tinha de levantar-se, bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria-lhe de ser surrado, pois bastava o escravo ser. E a cativa desgraça deita seu filho calada, e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono dos seus braços arrancá-lo. Essa foi a minha contribuição. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente.
E agora, para terminar essa primeira rodada, eu vou ler um poema de Castro Alves. Há duas flores. São duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez do mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas, bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas da tarde no frouxo véu. Unidas, bem como os prantos, que em parelha desce tantos, das profundezas do olhar, como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas? Ah, quem pudera, numa eterna primavera, viver qual vive esta flor, juntar as rosas da vida na rama verde florida, na verde rama do amor. Castro Alves. Muito obrigada. Tem algum comentário, feedback antes de ir para a segunda rodada? A canção do africano, assim, acho que é linda e todos, né? Eu mesmo fui uma das que bati o olho, é essa. É, acho que Ricardo também, a Alisson, então, assim, eu acho belíssimo esse poema de Castro Alves. E os nossos pensamentos ficaram interligados. Agradeço a participação. Mais alguém antes? Alguém mais? Não? Então vamos para a segunda rodada. Com Cris Acareza. Não tá também. Daniel. Daniel? Eu acho que ele tá dormindo. Estou abrindo o microfone, que é a técnica. Eu acho que o interessante que Sueli falou, convergimos o poema, porque, naturalmente, Davi Negreira é o mais conhecido de todos, mas essa canção do escravo, ela é muito, resumidamente, a fala de quem busca a, a libertação e a voz da resistência e tudo mais. Então, também sabemos que ele foi um poeta, e eu gostaria de, nessa participação, falar sobre esse poeta, do mais do que o homem que lutava pela liberdade, que vivia subjugado para chegar até a república e tudo mais, sobre o amor. Né? Então, o Gondoleiro do Amor é um poema que eu gosto muito, que eu uso na minha sala de aula, e que diz assim: teus olhos são negros, negros como as noites sem luar, são ardentes, são profundos, como o negrume do mar. Sobre o barco dos amores, da vida boiando a flor, douram teus olhos à fronte do gondoleiro do amor. Tua voz é cavatina dos palácios de Sorrento, quando a praia beija a vaga, quando a vaga beija o vento. E como em noite de Itália, a mar ama um canto de pescador, bebe a harmonia em teus cantos, o gondoleiro do amor. É por onde ele nasce, de Veneza principalmente, para dizer que o amor nos conduz, né, por aquela paisagem do rio que corre, que é o sinônimo de vida e tudo mais. Eu gosto muito dessa metáfora de Castro Alves sobre o amor. Tá ok? Obrigado, gente. Agora é o Vieira de novo. Vamos lá de novo. Para esse segundo momento, eu escolhi um poema que foi publicado numa antologia da editora Subsolo, neste ano, 2026,
E o poema, ele tem muito a ver com o papel da poesia. O Castro Alves, ele, assim como tantos outros, né, poetas e poetas da nossa literatura, se utilizou da poesia como um instrumento, né, um instrumento revolucionário, um instrumento que sensível, né, que atinge as mentes, os corações daqueles que leem, que têm acesso às poesias. E o poema que eu escolhi para esse segundo momento, intitulado Libertos pela Poesia, enaltece justamente esse papel, né, da poesia e do ofício do poeta ao escrever. Ele começa assim: a poesia liberta mentes, almas e corações. Diante de portas e olhos cerrados, a poesia abre janelas e visões. Às vezes, feito uma navalha, fina e elegante, corta até as ilusões, mas quase sempre, com a sua sutileza, vai bem fundo nas emoções. A poesia é veneno e antídoto, ferida e cicatriz ao mesmo tempo. Na vida de quem escreve, poesia é tão necessária quanto o alimento. Quando escrevo, eu saboto a morte e me vejo além do horizonte. A poesia me deixa mais forte. É o alicerce para que eu não desmonte. Ela me toca, fere, desperta. A poesia me tira da zona de conforto. Ela me muda, renova, conserta. A poesia dá vida ao que em mim está morto. Escrever, para mim, é resistir, é se perder e também se encontrar. Fazer poesia é uma forma de não sucumbir, é sentir a revolta e também lutar. O meu caderno é minha saída do inferno. Com a poesia, estou pronto para guerrear. Se preciso de escudo para o inverno, escolho sempre a poesia para me agasalhar. Muito obrigado. Essa foi a minha contribuição. João Paulo, é com você. João Paulo, Oi, Índia. aparece. Já apareci já. Sim, esse segundo momento eu resolvi falar sobre esse livro aqui, se vocês conseguem ver. O nome dele é Poesia de Ninguém, certo? É uma coletânea que eu participei em 2019. Mas o que é que tem a ver esse livro com Castro Alves? Eu fiz um poema chamado Uma Certa Cidade, que fala sobre a cidade que eu nasci, Beberibe, que fica aqui no Ceará. E aí, eu acho que foi em 2023, eu acho, não lembro. Eu fui participar de um sarau aqui, lá, quer dizer, em Beberibe, e que eu moro atualmente em Aracati, também no Ceará. E aí eu fui recitar, né, esse poema Uma Certa Cidade. E quando eu terminei, assim, as pessoas que estavam lá, os meus conterrâneos de Beberibe, que ouviram um poema que era sobre a cidade, eles não gostaram, porque realmente a cidade passava por algumas transformações e estava uma coisa bem complicada. E uma pessoa que eu não lembro quem é mais, chegou para mim e disse assim: será que você é a reencarnação de Castro Alves? Eu disse: não sei. Então, assim, ficou essa coisa bem, bem interessante, né? Então, o nome do poema é Uma Certa Cidade. Esse livro aqui, que eu estou pegando aqui, ele é uma coletânea que junta o norte, o leste e o... acho que é o oeste, eu acho. O norte, o leste e o oeste aqui do Ceará. Então, pega Beberibe, pega Vajota no Ceará, pega Martinópole, então pega vários municípios aqui do Ceará. Uma Certa Cidade. E o poema, né, que eu vou citar, que ele é bem muito parecido com as escritas de Castro Alves. Eu também lia também ele. Homenagem aos pescadores e os salários atrasados. Não me conformo, seus senhores, está tudo errado. Recordação da praça pública detona meu ser. Lembro-me daquela velharia, tento esquecer. Mulher rendeira, homem pescador, se fora um dia com meu penhor. Salários atrasados, mas bufunfa para vocês. Não veem que está tudo errado, mesmo assim irão esquecer.
O que falta mais acontecer? Bomba de Hiroshima em cima dessa cidade. O povo reclama de quê? Se foram eles mesmos que escolheram com maldade. Minha cidade, que saudade, dos tempos remotos em meu ser. Minha cidade, quanta maldade estão a fazer com você. Então eu recitei esse poema no momento, né? Que a cidade estava passando por alguns problemas políticos e os conterrâneos não gostaram, eles detestaram. Mas essa pessoa chegou e disse isso. Será que você é a reencarnação de Castro Alves? Não sei. Foi hilário, né? Foi assim, engraçado esse momento. E eu não falei muito de mim, né? Eu moro aqui no Ceará, sou formado em pedagogia, atualmente eu sou efetivo aqui no município de Aracati. E também gosto de escrever, né? Já escrevi várias coisas. Tem também um poema também que eu escrevo tanta essas coisas polêmica, né? Que esse aqui é bem polêmico, como também romântico, como por exemplo, Editar Título, né? Um poema muito romântico que eu fiz e fala mais ou menos assim: eu vi, sabia, eu vi, senti, sabia e sofri. Ele vinha com olhos e aquela alegria, eu bem sabia. Ele vinha e em suas mãos aquela magia. Eu nem sabia que isso ainda existia. Eu vi, sabia e foi aquela alegria. E é isso. Então, para começar, depois do poema que eu fiz em homenagem a Castro Alves, né, a poética de Castro Alves, eu escolhi nessa segunda rodada, já que eu também sou um poeta romancista, que adoro escrever poemas de amor sempre, e ele tem uma poética também que transparece o poder da paixão, que move a escrita. Eu escolhi Adormecida, que é um poema de Castro Alves, que eu acho lindo esse poema, que diz o seguinte: uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço, o tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste, exalavam as silvas na campina e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala e, de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste a cada afago, mesmo em sonhos a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Dizia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo ora chegava, ora afastava-se, mas quando havia despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Essa seria a minha contribuição para esse grande poeta que permeou toda a minha história. Boa tarde novamente. Como eu disse, eu sou mais professora, né, do que poeta. Comecei a escrever no ano passado. Eu tive um afastamento do trabalho e por conta de problema de saúde e comecei a escrever, né? Para mim, Castro Alves, ele seria realmente um humanista e estaria lutando pela justiça e pela liberdade. E hoje nós passamos por momentos, né, de crise mundial. Não só esse ano, acho que desde o ano passado começou. E aí eu escrevi uma poesia, acho que foi a primeira, depois que eu adoeci, que é Eco Humanitário.
Grito e eco, ecoa sobre as multidões. Grito de paz, grito de amor, frente à guerra e o desamor. Grito de eco, sedenta ecologia, com cuidados, com desapego, com destruição ao bel prazer. Grito de eco, sobre a humanidade massacrados por arrogância, ignorância e sede de poder. Aí eu deixo minha contribuição e, assim, eu adoraria ter conhecido o Castro Alves, porque com certeza eu seria amiga dele e seguiria, né, estaria de mão dadas pela causa que ele lutou na época e que muitas coisas não mudou, né? No Brasil ainda existe muito racismo até velado, e ultimamente a gente trava guerras, né, com nossos governantes que a gente vota de forma democrática e vem a ser futuros ditadores, e a gente está vendo isso no mundo inteiro. Obrigada pela participação. Alisson, é a sua vez. Cadê você? Sim, sim. Eu gostaria de lembrar que Castro também falava sobre o trabalho infantil, né, ocorrido em com ocorrência em diversos lugares, não só no Brasil. Ele denunciava a exploração de crianças escravizadas. Há um poema meu, ele não tem título, eu não soube qual título colocar. Ele está em meu Instagram. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tentar, aliás, no Instagram. Travou quase tudo aqui agora. Tô pegando em meu perfil. Ah, um segundinho só. Aqui. Jesus, não quer vir. Espera aí, um segundinho só, gente. É, mas dando continuidade enquanto eu não consigo aqui, na poesia, as crianças e os jovens apareciam como símbolo de esperança e futuro. Precisando ser resgatados da opressão, ele clamava para que as crianças recebessem a educação e fossem protegidas da brutalidade. Uma coisa que eu observo muito em meu trabalho aqui em Dias ou em diversos locais da Bahia, trabalhando com crianças e adolescentes, é que devemos ter esse olhar casto, né? Sempre estarmos atentos a tanta exploração, a gente vem cuidando, sabendo do histórico familiar, social da criança, para que não ocorra mais esse tipo de coisa que ocorria antes, né, no Brasil Engenho, que eu gosto de chamar aqui Brasil Engenho, ou Bahia Escrava, que ainda, infelizmente, acaba ocorrendo muito, muito, muito disso. Aqui só gostaria de ressaltar mesmo porque estamos no mês laranja, o mês que trabalhamos exploração sexual ou abuso infantil de crianças e adolescentes. Não tem muito a ver com Castro, mas como um poeta que trabalhava as crianças como símbolo de esperança e futuro, eu achei que fosse condizente trazer isso também para a pauta. Eu só não estou conseguindo abrir este meu poema. Ele autoral é um dos textos que eu trabalho junto com os meus alunos, sempre em sala de aula. Estou sempre trazendo para a sala. É uma poesia que eles gostam bastante também. Ah, agora abriu. E fechou de novo. Meu Deus, meu notebook está péssimo. Eu vou pular ele. Eu vou. Eu acho que minha contribuição não vai ser o autoral.
Acho que alguma coisa está dizendo que não, me mostrando que não é para citar esse autoral. Eu vou colocar vou recitar Amar e Ser Amado. Amar e ser amado. Com que anelo, com quanta ardor este adorado sonho, acalentei meu delírio ardente, por essas doces noites de desvelo. Ser amado por ti, o teu alento, e abafejar minha abrasadora frente. Em teus olhos mirar meu pensamento. Sentir em mim tua alma, ter só vida para tão puro e celeste sentimento. Ver nossas vidas quais dois mansos rios, juntos, juntos perderem-se no oceano. Beijar teu lábio em delírio insano, nossas almas úmidas, nosso alento, confundido também, amante, amando, como um anjo feliz. Que pensamento! É, Amar e Ser Amado é um dos meus poemas favoritos. Eu deixei ele aqui de canto em junto com outros escritos meus. Eu não sabia qual deles trazer para contribuir com este evento. Na verdade, eu gostaria de ter conseguido trazer o meu autoral, que está em meu perfil, que fecharia o círculo do que eu disse, né? Sobre o trabalho e escravidão infantil no Brasil Engenho e também que ocorria durante o período colonial na Bahia. O título é um dos títulos provisórios. Às vezes eu queria que o mundo parasse de exigir que eu fosse um monumento, falando mais sobre essa coisa de África Mundo, que Castro tanto denunciava em seus textos, poesias, textos, artigos, e falava muito sobre trabalho, escravidão infantil daquela época, naquele período colonial. Eu gostaria de ter fechado, mas obrigado, Juan. E concordo com Sueli, amei participar e conhecer mesmo de longe todos vocês. Eu gostaria de ter fechado minha argumentação e com esse meu texto autoral, porém já agradeço a participação e foi muito bom citar Amar e Ser Amado de Castro. Mais alguém quer falar alguma coisa? Queria falar. Falaram aí sobre questão de criança, né? Eu fiz um poema também que está dentro também desse livro, né? Poesia de Ninguém, que na verdade foi uma, eu fazia pedagogia na UFC, então foi o que foi um fórum que a gente fazia pedagogia à distância. Então existiam os fóruns que a gente debatia sobre temas e um dos temas era sobre essa questão de trabalho infantil. Aí eu fiz um poema com o título Criança. Criança é para brincar e não trabalhar. Criança vai voar, se divertir, reinventar. Toda criança é uma canção, entenda então, no mundo da imaginação. Toda criança tem direito à infância, senão carece de brincar, carece de sonhar, deixa o brilho em seus olhos e vai trabalhar. Toda criança só é feliz sendo aprendiz, agora que entendi. Toda criança só é normal quando pula, quando grita, sem igual. Ser criança é sensacional. Então pega esse mesmo viés da questão, né, da denúncia do trabalho infantil e essa coisa toda, que também Castro Alves também apoiava, né? Que afinal de contas ele estava lutando pelos escravos, que também eram escravizados. E é um tipo de escravidão também, né, que acontece com as crianças. É isso. Pois é. Eu consegui acessar um minutinho só para refletir sobre isso. O título provisório é Às vezes eu só queria que o mundo parasse de exigir que eu fosse um monumento. Eu sento aqui, neste engenho que já viu tanto de mim, e olho para as minhas mãos por um momento calejadas do canavial. Elas são tão pequenas diante do céu, tão cheias de vincos que contam histórias que eu ainda não tive coragem de escrever, mas também não sei ler. Então, como eu lhe contaria? Ser negro dói um pouco.
essa necessidade constante de encontrar um lugar, de ser alguém, quando na verdade sou apenas essa força braçal invisibilizada. Um instante que passa, e a marca do chicote, como um grito de calamidade, permanece em minha pele sociocultural e já não sei se é lágrima ou suor que escorre em mim. Tem a continuação, porém, eu gostaria de ressaltar só essa partezinha mesmo, já em conformidade com o que o convidado anterior já tinha dito antes. Aproveitei essa brechinha. Sim, Ricardo, é um evento maravilhoso, eu estou amando. Agradecimentos à Débora por ter organizado tudo isso, a ti também. E é isso, gente. O poema é esse. É lido sobre a ótica de uma criança, na verdade, num engenho, naquele período colonial, quando ela fala: Minhas mãos são tão pequenas diante do céu, eita, peraí, eu me perco. Dá uma dislexia braba. Elas são tão pequenas diante do céu, tão cheias de vínculo, que contam histórias que eu ainda não tive coragem de escrever, mas também não sei ler. Então, como eu lhe contaria? Além de ser uma criança com sua força braçal invisibilizada, né, naquele período, inclusive é uma das eu me inspirei em algumas obras de Castro, como Navio Negreiro, e tem outra poesia autoral no meu perfil também sobre isto. E é isso, gente. É somente isso que eu gostaria de falar. Eu só queria, não queria deixar passar em branco, não fechar o círculo da argumentação que eu já havia feito sobre o trabalho escravo infantil e a contribuição de Castro também sobre tratar as crianças como símbolo de esperança e futuro brasileiro. Doutor, eu quero agradecer a oportunidade de conhecer todos, né, que estão aqui comigo na live, e essa oportunidade em participar para que os filipinos nos conheçam e conheçam a obra de Castro Alves. Agradecer também a todos, né? Eu fico muito feliz por essa oportunidade. E que bom conhecer vocês, né? Mesmo que seja à distância, mas a gente acaba se conhecendo de alguma forma. Muito obrigado. Queria então agradecer a todos pela oportunidade e agradecer por esse maravilhoso momento de estarmos falando de Castro Alves, da poesia dele, da obra, e nos conhecemos de alguma forma também. Bom, também vou então agradecer minhas últimas palavras aqui nesse evento, conhecer a todos, me coloco à disposição sempre que quiserem discutir, conversar, é sempre muito bom isso, né? E lembrar que Castro Alves era um poeta de resistência e eu sempre costumo dizer, presença é resistência, nós não podemos ficar calado. Então, estar presente significa ser um fato de resistência. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu agora tenho uma banca de mestrado, quer dizer, uma qualificação para ir, vou correndo, mas eu estou aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Eu acho que agora é minha vez de dar os agradecimentos finais. Mas antes, vou ler um poema de Antônio Cazumbar, O Poeta e o Amor. Exalava amor nas palavras que floria dos seus lábios poéticos. Poeta de todos os amores, seus poemas espelhavam uma única paixão. Seus versos bailavam no deslumbre frenético do amor.
romântico ao pé da letra. Eugênia Câmara constelava seus versos, num palco envelhecido pelo beija-flor. Antônio Cazumbá. E, para finalizar, minha profunda gratidão a todos por essa belíssima homenagem. Encerramos nossa jornada por aqui. Thank you, Philippines. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Mais alguém? Ricardo, aquela poesia que você recitou é As Duas Flores, não é? A que eu recitei é Adormecida. Isso. Você recitou. Ah, vi Fui aqui. eu que recitei as duas flores. Isso, Débora. Só uma dúvida minha mesmo que eu tive. Eu gostaria de recitar este de Castro. Amor é um carpinteiro que ri com ar de metreiro, serrando forte e ligeiro na tenda do coração. Põe pregos de resistência, ferrolhos na consciência, tranca as portas da razão. Ia falar o gondoleiro do amor, mas preferi recitar esse mesmo. Era um dos que eu já estava nos papéis, meus papeizinhos aqui. Deixei de canto, não sabia o que fazer com ele, então deixei finalizar. Seria ótimo o Juan falar alguma coisa, se ele tiver algo para falar, para dizer também. Pode falar. Na verdade, eu verifiquei aqui, Juan já não está na conferência. Só queria agradecer mesmo, então finalizar agradecendo. Thank you, Philippines. E a Ricardo, Daniel, né, pela sua bagagem cultural, João Paulo, por seus belíssimos textos, eu amei. Sueli também, foi ótimo de conhecer. Leandro Flores, inclusive. E Débora, né, foi ótima condutora, foi uma ótima organizadora também, eu amei estar com vocês, parece que eu estou em família, né, me senti muito bem. E espero que hajam mais encontros como este, né? Teve outra pessoa, Leandro Flores, também. Agradecer a Leandro. É isso, gente. Minha contribuição foi esta. Eu espero que também tenham gostado. Muito obrigado mesmo por nada, meu querido. É isso. Um abraço e um beijo para todos vocês e um ótimo feriado. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos os poetas presentes. E bye bye, Filipinas. Bye bye, Felipe. Ai, ai.
só vai encerrar lá para as 2 horas, né? E não, tem nenhuma palavrinha do Leandro Flores? Vai, Leandro, fala baixo. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. É, eu estou aqui só como espectador mesmo. Não estou fazendo parte da reunião, né? Mas como houve algumas pessoas que faltaram, outras já saíram da reunião, então provavelmente acho que não vai ter nenhum empecilho de eu falar aqui. Mas eu gostaria de parabenizar a todos, né, pela participação. Parabenizar a Débora também aí pela belíssima condução. E um evento muito importante, né? Onde foi discutido aí um tema muito importante também, e de um poeta importante também, que é um poeta muito respeitado no Brasil e no mundo, né, que é Castro Alves. Poeta que conseguiu trazer vários temas, né, de contribuição histórico para a humanidade. Castro Alves é um poeta brasileiro que nos orgulha muito, né? E espero que tenhamos novas contribuições aí com outras feiras internacionais, outros eventos aí do projeto do movimento cultivista, né, em diferentes núcleos, e só agradecer mesmo a vocês pela participação, evento de alto nível, ótimas colocações, ótimas pessoas bem qualificadas, né, que estão aí discutindo temas excelentes. Então é isso. O evento só vai terminar após 1 hora de transmissão aqui da live deles, mas todos fiquem à vontade aí para tiver algum compromisso para sair da live, ok? Um abraço a todos. Tá certo, então. Mais alguém tem algum poema?